Bom, vamos agora, pessoal, para a resolução das questões para casa. Vamos começar aqui por essa questão 1. Ela diz o seguinte: o Instituto de Pesquisas Eleitorais recebe uma encomenda na qual a margem de erro deverá ser, no máximo, 2 pontos percentuais. O Instituto tem 5 pesquisas recentes, P1 a P5, sobre o tema objeto da encomenda, e irá usar a que tiver o erro menor que o pedido. Os dados sobre a pesquisa são os seguintes. Aí nós temos aqui essa tabela com os dados da pesquisa, e ele fala: o erro E poderá ser expresso por módulo do E menor do que 1,96 vezes sigma sobre raiz de n. Ele fala em que sigma é um parâmetro e n é o número de pessoas entrevistadas pela pesquisa. E pergunta: qual deverá ser a pesquisa utilizada? Bom, pessoal, primeiro temos que entender o que essa questão está pedindo para a gente. Ele está falando, tem um instituto que tem algumas pesquisas eleitorais e fala que ele precisa utilizar uma pesquisa que tenha um erro menor do que 2 pontos percentuais, menor do que 0,02, e ele nos dá como que nós calculamos esse erro. Esse sinal aqui representa uma inequação. É um conteúdo que a gente vai ver um pouco mais para frente aqui no cursinho. O que a gente tem que saber, por enquanto, é o seguinte: é que utilizamos essa fórmula para calcular o erro. Então, nós pegamos o sigma sobre raiz de n, que cada pesquisa vai ter o seu valor, e multiplicamos por 1,96 para encontrar o erro. Com isso, o que nós pensamos? Bom, a questão tem 5 opções, evidentemente só uma vai estar correta. Então, só uma vai ter o erro percentual menor que 2 pontos, menor do que 0,02. E com isso, o que nós pensamos? Bom, já que só uma pesquisa vai ter o erro menor do que 2 pontos percentuais, a que tiver o menor valor dessa fração sigma por raiz de n vai ser a nossa resposta correta. Pois só uma vai ser o erro menor que 2, então a que tiver o menor valor vai ser a que vai ter o erro menor que 2, porque a questão não pode ter duas respostas. Com isso, na hora da prova, o que nós vamos fazer? Vamos calcular o valor dessa fração para cada uma das pesquisas. Com isso, nós iniciamos agora analisando cada pesquisa. Vamos lá pela P1. A P1, nós temos que o valor dessa fração em P1 é 0,5 sobre raiz de n, no caso já está calculado aqui, 42. Esse é o valor. Esse é o valor do P1. O que nós podemos fazer? Nós podemos colocar esse 0,5 na forma de fração, que é 1 sobre 2, dividido por 42. Agora aqui temos uma divisão de fração. O que nós fazemos quando nós temos uma divisão de fração? Copiamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. No caso, o inverso da segunda, como aqui embaixo do 42 não tem nada, é 42 sobre 1. Agora, pensando aqui, inverso de 42 sobre 1 é 1 sobre 42. Então, colocamos aqui 1 sobre 42. Temos como resultado, fazemos rapidamente essa conta, ou você pode fazer na hora da prova de cabeça, ou você pode vir no cantinho e fazer. 42 multiplicado por 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então temos que P1 é 1 sobre 84 como resultado dessa fração. Nota que a gente não precisa fazer a divisão completa. Por quê? O que ocorre? Em todas as questões, em todas as pesquisas, nós vamos encontrar o 1 como numerador e algum outro valor como denominador, no caso da fração. Então, nós podemos esperar o seguinte: já que todos os numeradores são iguais, serão 1, o que tiver o maior numerador vai ser o que vai me dar o menor valor dessa fração. E com isso nós achamos a pesquisa correta. Então nós estamos buscando a pesquisa que tem o menor denominador. Agora vamos ver a P2. P2. P2 é 0,4 dividido raiz de n em P2, 28. Bom, podemos colocar 0,4 em fração. Como que é 0,4 em fração? 2 sobre 5. Então vamos lá. 2 sobre 5 sobre 28. Agora fazer a mesma coisa, multiplicação de fração. 2
0,5. Copiamos a primeira, multiplicamos pelo inverso da segunda. 28, quando não tem nada, é 1. O inverso de 28 sobre 1, 1 sobre 28. Vamos lá, então. 1 sobre 28. Igual. Bom, o que nós podemos fazer aqui? Como estamos multiplicando duas frações, nós ainda vamos estudar, de fato, as propriedades específicas da fração. Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos aqui simplificar o 2 com 8. Então, fazendo isso, 2 dividido por 2 dá 1. 28 dividido por 2 dá 14. Agora, agora nós podemos multiplicar normal. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 14, 70. Segundo resultado do P2, 1 sobre 70. Vamos agora para o P3. P3 temos 0,3 dividido, raiz de n em P3, 24. 0,3 em fração, 3 sobre 10, dividido por 24. Então vamos fazer 3 sobre 10, copia a primeira, agora vezes o inverso da segunda. 24 sobre 1, inverso, 1 sobre 24. Da mesma forma, podemos aqui simplificar o 3 pelo 24, pois o 24 é um múltiplo de 3. Então, 3 dividido por 3, desculpa, 3 dividido por 3 é 1. E 24 dividido por 3, vamos ter 8. 10 vezes 8, 80. 1 vezes 1, 1. Próxima pesquisa. Pessoal, se vocês tiverem alguma dificuldade nessa questão de fração, fiquem tranquilos, pois ainda teremos uma aula específica para falar sobre fração e sobre as propriedades específicas que podemos fazer com as frações. P4 agora, 0,2 dividido por raiz de n de P4, 21. É igual, bom, 0,2 em fração, 1 sobre 5, dividido por 21. Então, copia a primeira, 1 sobre 5, vezes o inverso da segunda, 21 sobre 1, no caso, o inverso de 21 sobre 1, 1 sobre 21. Aí nós multiplicamos aqui em 5 por 21. Podemos multiplicar de cabeça, rapidamente, de cabeça como nós pensamos. Bom, 5 sobre 21, nós podemos fazer, primeiro, 5 vezes 20, 100. Sobra esse 1 para multiplicar o 5. 5 vezes 1, 5. Então temos 105. Ou ainda podemos fazer no método manual. Vamos no cantinho da prova ali e fazemos rapidinho. 21 vezes 5. 5 vezes 1. 5 vezes 2. 10. Então temos aqui 1 vezes 1. 1 sobre 105. P4. E para finalizar agora só o P5. P5 nós temos o sigma de P5 0,1 dividido pela raiz de n de P5, 8. Colocando 0,1 em fração, 1 sobre 10 dividido por 8. Multiplicação divisão de fração, copia a primeira, vezes o inverso da segunda, 8 sobre 1. 8 sobre 1 é a mesma coisa que, no inverso de 8 sobre 1, no caso, vai ser 1 sobre 8. No inverso de 8 sobre 1, 1 sobre 8. E temos, então, nessa multiplicação, multiplicamos reto aqui, 1 sobre 80. Bom, agora vamos analisar, certo? Como o numerador de todos aqui é 1, nós vamos, então, pensar. O que tiver o maior denominador vai me dar uma menor fração, certo? Então, quanto mais vezes nós dividimos o mesmo número, menor ele vai ficar. Então, vamos aqui analisar e nós vamos ver aqui. P4, temos o menor denominador. E com isso, P4 vai ser a nossa resposta. Nós não precisamos necessariamente calcular o erro de cada um e depois comparar. Nós podemos chegar nessa etapa, porque todos vão ser multiplicados por 1,96. E com isso chegamos na nossa resposta. Bom, pessoal, essa é a maneira mais simples de resolver essa questão. De fato, na hora da prova, vai ser uma questão um pouco demorada para você resolver, porque você tem que manualmente ir simplificando essas frações. Tem outro modo de resolver. Quando for a aula de inequação, eu vou refazer essa questão com vocês e vou explicar como que nós podemos refazer essa questão, talvez de uma forma mais rápida, analisando pela inequação. Mas, a priori, vamos ficar com essa resolução. Vamos agora partir para a questão 2. Bom, pessoal, agora na questão 2, temos o seguinte. Uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérolas esféricas, na qual faltava uma das pérolas. A figura indica a posição em que estaria faltando esta pérola. E
mostra aqui. Aí ela fala, ela levou a joia em um joalheiro, que verificou que a medida do diâmetro dessas pérolas era de 4 milímetros. Então, cada pérola tinha uma medida de diâmetro de 4 milímetros. Lembrando que o diâmetro em uma esfera ou em um círculo, né, é o valor, desenhar um círculo aqui, o diâmetro seria exatamente o valor de uma ponta a outra em linha reta. A questão continua. Em seu estoque, as pérolas do mesmo tipo e formato disponíveis para reposição tinham diâmetros iguais e nos dá todas essas opções de pérolas com esses diâmetros. E ela fala: o joalheiro então colocou na pulseira a pérola cuja o diâmetro era o mais próximo do diâmetro das pérolas originais. Aí pergunta qual pérola foi escolhida. Bom, pessoal, o que nós temos que analisar nessa questão? Ele está falando o seguinte: temos aqui uma pulseira, está faltando uma pérola e o valor do diâmetro da pérola de cada pérola dessa pulseira é 4 milímetros. 4 milímetros. E ele fala que para reposição ele não tem uma pérola com 4 milímetros, mas tem todos esses valores de pérola e vai perguntar para a gente qual que vai ser o mais próximo. É importante a gente entender aqui que o mais próximo não significa que ele está escolhendo, ele está perguntando especificamente se é uma pérola maior ou menor a do diâmetro original, 4 milímetros. Ele quer a pérola que esteja com um valor mais próximo, independente se seja maior ou menor. Então, o que nós podemos fazer? Primeiro, nós podemos reescrever esses 4 milímetros. Por quê? Porque nós sabemos que em um número, se nós colocarmos uma vírgula, a quantidade de zero que colocamos depois dessa vírgula independe para o valor do número. Então, esse número grandão aqui, com um monte de zero que eu coloquei, é exatamente o mesmo número de cima. Notamos que nós também podemos fazer isso quando o zero vem antes do número. Então aqui, o antes do 4, a gente pode colocar quantos zero nós quisermos, que não vai mudar o valor do número. Então, a gente vai usar essa propriedade dos números para conseguir, de uma forma mais fácil, analisar cada uma das opções. Em vez de colocar um monte de número aqui, vamos igualar as casas decimais com o que nós temos aqui. Todos nós temos 3 casas decimais. Bom, para a questão, nós não podemos fugir muito de analisar cada um. Vamos analisar cada um e ver qual que é o mais próximo. De cara, a gente já nota que esse número especificamente aqui vai estar muito longe do 4 milímetros, por causa desse zero aqui. Nós sabemos que quando tem um zero e depois tem outro número diferente de zero, indica que esse número vai ser muito menor do que, por exemplo, se tivesse um aqui. Então, comparando, por exemplo, esse número com 3,199. Já é um número muito maior do que 3,099. Então, de cara, nós já podemos eliminar essa possibilidade desse número. Então, da questão, a gente já elimina o A. Agora, nós também podemos já de cara eliminar aqui a E, porque ele está 4,1. Esse 1 é 100. Vai ser muito maior do que, por exemplo, a letra D ali ou a letra C. Então, de fato, a letra E a gente já elimina. As outras opções, o que nós podemos fazer? Podemos fazer essa subtração e descobrir qual que é o mais próximo. Vamos começar aqui pela letra B. 3,970, né? 3,970. Bom, como 4.000 é maior, vamos colocar 4.000,000 menos 3,970. E só fazemos aqui a multiplicação simples. Nós vamos chegar a um valor de 0,030. Bom, agora nós fazemos para a letra C e para a letra D. Como agora 4.000 é menor que esses valores, vamos colocar primeiro esses valores, né, para a gente não trabalhar com o número negativo aqui, porque o número negativo não nos interessa no momento. O que a gente quer saber realmente é qual a distância mais próxima. Bom, fazendo essa subtração, vamos chegar a 0,025. E a mesma coisa aqui na letra D. 4,080 dividido por 4,000. Vamos chegar a 0,080. Bom, galera, analisando aqui então nossos três resultados, nós vemos que o mais próximo de 4,000 ou 4
milímetros que ele fala é justamente esse daqui, do 4,025, que vai ser a nossa resposta correta. Bom, nessa questão, o que é importante a gente analisar? É importante a gente analisar que os dois mais próximos, olha aqui como é curioso, foi a letra B, que é a outra mais próxima, no caso, a 0,30. E a letra B era menor do que 4 milímetros. Já a letra C é maior que 4 milímetros. Então, nós temos que ficar muito ligado nesse tipo de questão, porque às vezes ele pode colocar uma condição para a gente. Ele pode colocar aqui, ah não, a esfera deveria ser só maior, ou não, ou a esfera tem que ser só menor. Como nesse caso não nos especificou nada, nós colocamos o valor mais próximo. Então, gabarito letra C. Vamos agora para a próxima questão. Bom, pessoal, vamos agora para a resolução da questão número 3. Uma bicicleta do tipo mountain bike tem coroa com 3 engrenagens e uma catraca com 6 engrenagens, que, combinadas entre si, determinam 18 marchas. É o número de engrenagens da coroa vezes o número de engrenagens da catraca. Aí tem aqui uma representação de como é esse sistema. Ele nos fala aqui, ó, os números de dentro das engrenagens, das coroas e das catracas dessa bicicleta estão indicadas no quadro. E temos aqui o quadro indicando o número da marcha e qual a quantidade de dentes dessa catraca ou coroa. Aí ele fala aqui, ó. Sabe-se que o número de voltas efetuadas pela roda traseira a cada pedalada é calculada dividindo-se a quantidade de dentes da coroa pela quantidade de dentes da catraca. Bom, pessoal, nesse momento da questão nós já podemos nos atentar a essa informação. Né? Podemos escrever aqui em fórmula de fração, né, de forma de equação, o que ele está dizendo para a gente. Ele está falando que o número de voltas da roda traseira é igual a cada pedalada, no caso, é calculada dividindo a quantidade de dentes da coroa, vou colocar aqui coroa, dividido pela quantidade de dentes da catraca. Catraca. Bom, vamos ficar com essa informação aqui. Ele nos fala ainda: durante um passeio em uma bicicleta desse tipo, deseja-se fazer um percurso o mais devagar possível. Então, o mais devagar possível, escolhendo para isso uma das seguintes combinações de engrenagens, coroa versus catraca. E nos dá aqui as opções, né? E pergunta qual que vai ser escolhida. Bom, se ele está falando para a gente que ele quer ser o mais devagar possível, então ele está falando que ele quer um baixo número de voltas nessa roda. Né? Então, nós precisamos do número de voltas muito baixo. Então, nós precisamos que o resultado dessa divisão entre o número de dentes da coroa e o número de dentes da catraca seja o menor possível. Para isso, o que nós precisamos? De uma coroa pequena e de uma catraca grande. Ou seja, quanto menor o numerador, vai ser menor esse resultado, e quanto maior o denominador, vai ser menor esse resultado também. Então, uma combinação da menor coroa possível com a maior catraca possível seria o ideal. Então, vamos ver aqui qual que seria, então, essa combinação ideal. Então, a gente fala que o número vai ser igual. Vamos olhar aqui, primeiro, na coroa. O que nós podemos perceber aqui? Nós queremos o menor número de dentes possível. Com isso, nós queremos a terceira marcha. Então, vamos colocar aqui, terceira marcha. Dividido. Vamos olhar aqui agora o número de dentes da catraca. Bom, nós queremos o maior possível. Com isso, nós vamos analisar qual que é o maior, é justamente o 24. Então, ela representa a primeira catraca, né? A primeira marcha da catraca. Então, colocamos aqui primeira marcha. Com isso, se nós tivermos a resposta que contenha esse daqui, já vai ser a resposta correta. Então, ele pergunta aqui, vamos ver se tem alguma relação. Opa, nós já encontramos aqui 3 e 1. Nota que isso aqui não é uma relação de multiplicação, certo? Nós estamos fazendo aqui a divisão, 3 sobre 1 para encontrar o número, mas essa relação é de qual marcha vai estar na coroa e qual marcha vai estar na catraca. E a gente viu que na coroa a gente precisa que esteja a terceira e na catraca a gente precisa que esteja a primeira. Logo, né, analisando aqui, é exatamente isso que nós temos. Alternativa que letra D, a correta, certo? De fato, se não tivesse essa combinação e se ele tivesse colocado alguma intermediária, alguma combinação intermediária, não íamos ter muito o que fazer.
para onde escapar. A gente ia ter que analisar as combinações possíveis e, dependendo, fazer a divisão e simplificando a fração para encontrar o valor desejado. Como nesse caso nós já encontramos de primeira, já marcamos a alternativa correta, pois esse é, de modo universal, a relação de marcha que nos dá o menor número de voltas, né, a menor velocidade, ele vai mais devagar com esta relação de marcha. Bom, é isso, vamos agora para a próxima questão. Bom, pessoal, vamos agora para a resolução da questão número 4. Em um aeroporto, os passageiros devem submeter suas bagagens a uma das 5 máquinas de raio-x disponíveis ao adentrarem a sala de embarque. Num dado instante, o tempo gasto por essas máquinas para escanear a bagagem de cada passageiro e o número de pessoas presentes em cada fila estão apresentados em um painel, como mostrado na figura. Aí ele nos dá aqui o painel apresentado e fala cada máquina, né, cada uma das 5 máquinas, quanto tempo demora para escanear em cada máquina e qual a quantidade de pessoas que tem esperando nessa fila. E o comando da questão nos diz o seguinte: um passageiro, ao chegar à sala de embarque desse aeroporto no instante indicado, visando esperar o menor tempo possível, deverá se dirigir à máquina, né? Qual máquina ele deve se dirigir? Bom, nessa questão, pessoal, não tem muito segredo. Nós temos que fazer o quê? Temos que multiplicar o tempo de cada máquina por seu respectivo número de pessoas na fila. E com isso nós encontramos o tempo de espera de cada máquina. Na hora da prova, vamos fazer exatamente isso. Vamos multiplicar de cada um das 5 máquinas qual que é esse tempo. Então a primeira, 35 segundos vezes 5 pessoas. Vai dar? Aí nós devemos calcular. Nós podemos fazer ali de cantinho na prova essa multiplicação. 5 vezes 5, sabemos que é 25. Vai 2. 5 vezes 3, 15. Com 2, 17. 175 segundos. De fato, na hora da prova, se você não tem muita confiança em fazer cálculos mentais e prefere fazer ali no cantinho, o cálculo manual mesmo, né, pode fazer. Porém, essa questão é uma questão muito típica do Enem, é uma questão que você espera conseguir fazer os cálculos mentais para conseguir poupar tempo nessa questão. Então, temos aqui a máquina 2, por exemplo, 25 segundos vezes 6 pessoas. Bom, nós podemos fazer o que? Pensar nesse caso aqui. Bom, 25 segundos. Se fosse 4 pessoas, seriam 100 segundos. Aí, como tem 2 pessoas a mais 50 segundos. 100 mais 50, 150 segundos. Bom, aqui no próximo. Máquina 3, 22 segundos, né? Então, 22 segundos vezes 7 pessoas. Bom, aqui já é um pouco mais difícil você fazer um cálculo mental, mas a gente podia pensar, por exemplo, supondo que fosse 5 pessoas e não 7, seria 22 vezes 5. 22 vezes 5 é 110, né? É mais fácil de fazer esse cálculo. Porém, tem 2 pessoas a mais, então seria 22 mais 22 a mais, né? Mais 44. Então, 110 mais 44, 154 segundos. São essas estratégias que temos que fazer na hora, pessoal, para poupar tempo mesmo. Mas, se você preferir, você vai ali no cantinho da prova e faz 22 vezes 7. 7 vezes 2, 14. Vai 1. 7 vezes 2, 14 com 15. A próxima máquina. 40 segundos vezes 4 pessoas. Bom, esse aqui é mais simples a gente pensar. A gente esquece esse zero aqui e pensa só no 4. 4 vezes 4, 16. Tinha um zero ali ainda, 0 segundos. E por fim, a última máquina, 20 segundos vezes 8 pessoas. Vai dar 20 vezes 8. Né? A gente esquece o zero, 2 vezes 8, 16, 0. Bom, com isso, agora é só analisar qual que é o menor tempo de espera. No caso, máquina 2. Aqui na alternativa, a 2 refere-se à letra B. Então, é a que marcamos como correta. Bom, de fato, essa questão é uma questão muito característica no Enem, galera. E a jogada nesse tipo de questão é a gente conseguir fazer os cálculos mentais para poupar tempo. Porém, se você não teve muita confiança ao longo da sua preparação para o Enem ou para o vestibular que seja,
para fazer os cálculos mentais, vai ali no cantinho da prova, faz o cálculo rapidinho, né, e esteja seguro e acerte essa questão, porque é muito importante nós acertarmos esse tipo de questão. Então é isso, vamos agora para a próxima questão. Bom, pessoal, vamos agora para a resolução da questão de número 5. Ela diz o seguinte: uma pessoa precisa comprar 15 sacos de cimento para uma reforma em sua casa. Ela faz as pesquisas de preço em 5 depósitos diferentes, né, que vendem o cimento de sua preferência e cobram frete para a entrega do material conforme a distância do depósito até a sua casa. As informações sobre o preço do cimento, o valor do frete e distância do depósito até a casa dessa pessoa estão apresentadas no quadro. Ele nos dá aqui o quadro, né, dos 5 depósitos, o valor de cada saco de cimento, o valor do frete para cada quilômetro e a distância entre a casa e o depósito. Aí ele fala: a pessoa escolherá um desses depósitos para realizar sua compra, considerando os preços do cimento e do frete oferecido em cada opção. Considerando o preço de frete do cimento oferecido em cada opção. Aí fala: se a pessoa decidir pela opção mais econômica, né, mais barata, o depósito escolhido para a realização dessa compra será o. Bom, pessoal, essa é uma questão muito típica, né, do Enem, que ele dá o quadro com informações, né, nós temos que fazer algum cálculo para encontrar a resposta. Nesse caso, nós precisamos saber qual que vai ser o custo total desses 5 sacos de cimento em cada um desses depósitos, né? Não tem muito o que fugir de fazer muito cálculo, porque a gente percebe que o valor de cada saco de cimento é muito parecido. Então, as respostas, né, as opções serão muito parecidas. Então, nós vamos ter que, na hora da prova, realmente calcular cada uma da opção, né? Primeiro, nós temos que pensar como que nós calculamos esse preço. Bom, nós temos, então, aqui o custo, tá? O custo total, né, dos 15 sacos de cimento vai se dar por 15 multiplicado pelo valor de cada saco, né? Então, 15 sacos precisamos vezes. Coloca aqui o valor de cada saco, né? Mais, no caso agora, o valor de frete. Aqui, o valor do frete a gente vai ter, de fato, o valor do frete, né? Mais quantos kms até o valor, a quantidade de kms, no caso, nós precisamos aqui colocar aqui, quantidade de km que tem, né? Então, a relação quantidade de km por valor do frete em cada km. Essa é uma formulazinha básica que você teria que pensar na hora da prova, você não precisa escrever. O importante é você calcular na hora da prova rapidamente para cada um dos depósitos. Bom, isso é muito importante porque na prova nós não temos, de fato, tanto espaço assim para calcular rapidinho ali na questão, tal. A gente tem até as folhas de rascunho, mas dependendo, a pessoa pode estar com ela muito cheia, né? Então nós temos que nos atentar a esse detalhe de ser bem organizado para a gente não se perder nas contas. Então vamos lá. Depósito A: 15 vezes o valor de cada cimento do depósito A, caso 23. Mais, aí, o valor do frete aqui por km. Depósito A, R$ 1. No caso aqui, mais o valor da distância, né? O valor de km da distância desse depósito até a casa. 10. Igual. Bom, na hora da prova, pessoal, por isso que é muito importante a gente treinar o cálculo mental, igual eu comentei na outra questão. Porque na hora da prova, esses cálculozinhos assim que temos 15 vezes 23, depois vai aparecer 22 vezes 15, se a gente tiver com o cálculo mental bem afiado, a gente consegue rapidamente fazer esse tipo de multiplicação, né? Por exemplo, 15 vezes 23, vai lá. Ou 23 vezes 15, né? Não importa a ordem, uma multiplicação. Se nós podemos assim fazer no cantinho da prova, rapidinho ali o valor. Porém, nós vamos ter que fazer isso para cada uma desses valores aqui da tabela. Então, se você tiver com um cálculo mental bom, você pode pensar ali, pô, 23 vezes 15 é a mesma coisa aqui. Bom, eu posso pegar o 23 e multiplicar por 10, 230. Aí o 5 vezes 23 é a mesma coisa que esse 230, só que dividido por 2. 230 dividido por 2, 115. Aí na hora, você vê rapidamente que dá aqui 400 e... desculpa, 2 mais 1 é 3, né? 345. Coloca ali rapidinho. Opa, desculpa, não é no B não, é no A ainda. 345 mais. Aí. Ah não, aqui, desculpa pessoal, aqui é multiplicado. Então, nossa, vocês.
deve ter pensado ali alguma coisa diferente, mas não, desculpa, eu que errei mesmo. Aqui é multiplicado, né? Nós pegamos o valor do frete para cada quilômetro e multiplicamos pela quantidade de quilômetros, né? A gente só soma aqui o valor do saco de cimento total mais o frete. É 1 vezes 10, 10. Temos aqui então 355. Agora fazendo isso para o B. 21,5 vezes 15, né? Mais 15 ficou meio estranho. 15 mais 3 vezes 12. Os valores, lembrando, estou tirando sempre da tabela. De fato, aqui temos 21,5 vezes 15. É um valor muito difícil de você se fazer de cabeça, né? Porque ter esse número com vírgula pode atrapalhar bastante. Nesse caso, se você não se sente muito confiante, então você faz ali no cantinho rapidinho. 21,5 vezes 15. É só a gente multiplicar igual, né? 5 vezes 5. 25 vai 2. 5 mais 2, 7. 5 vezes 2, 10. Bota um zero. É, aí 1 vezes 5, 1 vezes 1 e 1 vezes 2. Só copia. 5, 1, 2. Opa, desculpa. Aí a gente faz aqui a soma. 5. 7 mais 5 dá 12. Vai 1. 1 mais 1, 2. 3. Né? A gente tinha uma casa depois da vírgula. A gente mantém com uma casa depois da vírgula. Temos aqui 322,5 mais 3 vezes 12. Aí é mais fácil fazer, né? 3 vezes 10, 30. 3 vezes 2, 6. Opa, 36. Igual. Aí você calcula rapidinho ali, né? A vírgula, como temos uma casa da vírgula só em só em um dos números, mantém aqui o vírgula 5 e faz 6 mais 2, 8. 3 mais 2, 5, né? E só não tem mais nada, só 3. Então, 358, né? Lembrando que esse é o valor em reais, né? A gente coloca aqui para a gente nunca se confundir sobre o que nós estamos calculando, né? O valor total do, dos sacos de cimento mais o frete, né? Não podemos esquecer isso. Agora o próximo é 22 vezes 15. Depósito C, né? Mais 1,50 vezes 14. Vai ser igual. Bom, 22 vezes 15 é muito parecido aí com a situação A, né? 23 vezes 15. 10 vezes 22, temos 220. Metade disso é 110. Então, 220 mais 110, 330. Mais, aí temos aqui 14 vezes 1,50. Bom, podemos pensar também, 10 vezes 1,50 é 15. Aí 4 vezes 1,50 é 6. 15 mais 6, 21. Fazendo essa conta, dá 351 reais. Esse é o segredo nesse tipo de questão, galera. Nesse tipo de questão não tem jeito. Se você treina ao longo da sua preparação vestibular esse cálculo mental, desde o começo, tanto em matemática, em química, em física, assim, onde aparecer, né, esse tipo de resolução de questão, só vai trazer benefícios para vocês na hora da prova. Porque o tempo que vocês poupam fazendo esse tipo de cálculo é muito. Por cada questão, são 45 questões de matemática, se em cada questão você poupar alguns segundos, no somatório geral, vai ser assim, alguns minutos valiosos ali que vocês vão ter. Então, seguindo, aqui na D, depósito D, 21 vezes 15, mais 3,50 vezes 18. É aquela, pessoal. Fazer o cálculo aqui. Mental. 21 vezes 15. 21 vezes 10, 210. Metade disso, metade de 210, 105. Então, 210, né? Para nos perder. 210 mais 105, 315. Colocamos aqui rapidinho. 315 mais. Aí, 3,5 vezes 18. É um cálculo realmente mais difícil. Mas se você pensar, se fosse, por exemplo, 3,5 vezes 20. É a mesma coisa que 35 vezes 2, né? Então, 70. Só que 18 tirou duas vezes. 3,5 vezes 2, né? Tirou duas vezes, 7. Tirou esse 7 do 70. 63. Então, mais 63, né? No resultado ali, né? 3 mais 5, 8. 6 mais 1, 7. E o 3 só tá sozinho. Se você não entendeu como que eu fiz o cálculo aqui desse 3,5 vezes 8, eu posso ter falado meio rápido, mas é assim, galera. Tipo, por exemplo, nós pensamos aqui nesse 3,5 vezes 18. Se esse 18 fosse 20, nós faríamos 3,5 vezes 20,
que é a mesma coisa que 3,5 vezes 10 vezes 2. Desculpa, saiu mais 20 é a mesma coisa que 10 vezes 2. Né? Nisso, a gente chega rapidinho no número de 70. Mas é 18. Então, nós tiramos duas vezes esse 3,5, né? Tirando duas vezes esse 3,5 é a mesma coisa que tirar o 7, né? Porque 3,5 vezes 2 é 7. Então, a gente chegou no 70 menos 7, 63, né? Esse é o tipo de raciocínio que vocês têm que desenvolver, pessoal. Vocês têm que buscar caminhos, né, maneiras de conseguir fazer o cálculo da forma mais rápida possível. A próxima questão aqui, ó. Próximo depósito, então, e último, o E. 24 vezes 15, mais 2,50 vezes a distância, 2. Nós fazendo rapidamente, 24 vezes 15, opa, mesma coisa aqui, 240, mais metade de 140 é 120, 0,63. Então, 360, né? Mais 2,50, né? Aqui é o parênteses, né? 2,50 vezes 2, 5. E dá 365. Bom, com isso nós chegamos nas alternativas e vemos que a menor é a C. Então, depósito C. Bom, pessoal, é isso. Esse tipo de questão não tem muito para onde fugir, pessoal, porque você precisa fazer o cálculo. Então, esse tipo de raciocínio de cálculo mental, por mais que seja né, a lista da primeira aula de matemática, galera, é agora que vocês têm que começar a construir esse tipo de pensamento. Porque isso demora um tempo para você pegar, né, e conseguir fazer todos esses cálculos mais simples, né, digamos, multiplicação e divisão de cabeça. Mas é isso, galera, é o treino. Só com treino que vocês vão conseguir fazer esse cálculo. Então agora vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, vamos agora para a resolução da questão 6. Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, nesse caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Então, aí ele nos dá aqui essa relação de quantas peças foram produzidas, né, e quantas horas demoraram para cada dia, e pergunta: em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Bom, pessoal, nós temos que descobrir então como que calcula a metodologia mais eficiente, né? A gente viu que a própria questão nos dá. Ele fala aqui, ó, sabe-se que, nesse caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. A gente sabe que razão é um número sobre o outro, então nós temos aqui razão entre o número de peças sobre, né, razão sobre o número de horas trabalhadas, né, para produzir essas peças. Isso vai ser igual a eficiência. No caso agora, que a gente sabe como calcular a eficiência, e ele pergunta qual foi a mais eficiente, nós temos que ver, analisar aqui e fazer esse cálculo, né? O qual tiver a maior eficiência vai ser a metodologia escolhida. Então, rapidamente, nós podemos pensar aqui em cada dia. Vamos colocar aqui rapidinho. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5. Né? E vamos ver como que está cada dia. Bom, no primeiro dia temos 800 dividido por 4, que é igual. Você pode ir no cantinho da sua prova fazer 800 dividido por 4. Né? 4 dá 2, né? 2 vezes 4, 8. Dá 0. Tem 2 0, copia para cá, 200. Você pode fazer isso no dia da prova, só que, pessoal, na hora da prova, lembrando, a gente precisa ser eficiente, né? Igual a questão, né, tá pedindo calcular a eficiência, na hora da prova a gente tem que fazer o cálculo o mais rápido possível. E, de fato, você fazer ali no cantinho da prova funciona, dá certo, mas leva muito tempo. Então, o que a gente pode pensar? Opa, dividir por 4 é a mesma coisa que dividir por 2 duas vezes. Então, 800 sobre 2, 4. Mais uma vez, 400 sobre 2, 200. Chegamos. Aí agora temos o dia 2 aqui. O dia 2, 1000 sobre 8. Bom, a gente pode pensar algo parecido, né? Porque, vamos simplificando aqui para a gente ver. 1000 sobre 8 é a mesma coisa que 500 sobre 4, né? Dividindo uma vez. Então agora temos de novo o mesmo raciocínio. Vamos dividir mais duas vezes. 500
sobre... Aí fica, né? 250 sobre 2. E dividindo mais uma vez por 2, 125. 2 com 1. Essa é a jogada. Na hora, ou você vai dividindo de cabeça ali, ou você vai simplificando aqui a fração. A gente ainda vai ver, de fato, como que são as propriedades das frações, mas nós, de fato, sabemos que podemos ir dividir em cima por 2 e por baixo nós também podemos dividir por 2. Não vai mudar nada. Dia 3 agora. 1.100 dividido por 5. Bom, pessoal, dividir por 5 é a mesma coisa que a gente multiplicar por 2 e, no caso, cortar um zero e cortar um zero do número que ficar. Então, por exemplo, 1.100 dividido por 5 é a mesma coisa que corta esse zero, 110 vezes 2, 220. Né? Então temos. Na hora da prova a gente faz isso rapidamente. Por que que é isso, pessoal? Por que assim? Bom, o que que a gente pode pensar? Por que o que ocorre? A gente ter 1.100 dividido por 5 é a mesma coisa que ter 1.100 dividido por... Ó, 5 é a mesma coisa que 10 sobre 2. Então, isso aqui é 1.100 dividido por 10 sobre 2. Vamos pensar esse 10 sobre 2 como só um número, 10 sobre 2. Então, temos aqui uma divisão de fração. Aqui é a mesma seria como a mesma coisa que 1.100 sobre 1 sobre 10 sobre 2, porque o 10 sobre 2 é um número em si, é o denominador em si. Então, temos 1.100 dividido, né, por 1 vezes o inverso disso aqui, 2 sobre 10. Então, corta o zero, 220. Essa regra vale para qualquer número, pessoal, porque dividir por 5 obrigatoriamente é a mesma coisa que multiplicar por 2 e dividir por 10, né? Qualquer número a gente pode fazer isso. Bom, 220. Vamos agora para o dia 4. Dia 4, 1.800 dividido por 9. Aqui a gente faz rapidamente. 18 por 9, a gente sabe que é 2, 0, 0. E, por fim, último dia, dia 10, 1.400 dividido por 10. Bom, dividir por 10, a gente sabe, só tirar um zero, 140. E nós analisamos e vemos que o dia mais produtivo é aqui, ó, dia 3. Então, essa vai ser a nossa resposta, dia 3. Se você ficou um pouco confuso nessa parte de divisão, de cabeça e tal, não tem problema, galera. Na hora ali de resolver a questão, você faz no cantinho. O importante é você chegar a esse raciocínio aqui de como calcular a eficiência e calcular corretamente para cada um dos dias e depois analisar. O qual dia tiver a maior eficiência, né? Maior eficiência é o dia mais eficiente e a metodologia a ser escolhida. Vamos agora para a próxima questão, questão de número 7. Bom, pessoal, vamos agora para a resolução da questão 7. Um número x pertence ao conjunto dos números, né? E a gente fala. E a gente tem que analisar agora qual conjunto pertence a esse número x. Bom, a gente olha aqui a raiz, né? E a gente pensa, pô, se tem raiz quadrada, vai ser um número irracional. Mas não é assim, pessoal, porque nós temos que primeiro resolver toda essa equação para ver qual que é o número exato, o valor exato de x, né? Com isso fazemos x é igual a 18 dividido por 6, nós sabemos que é 3, menos raiz de 16. A gente ainda vai estudar certinho raiz, radiciação, tal, propriedades, enfim. Mas raiz, basicamente, né, nos diz qual número, vezes ele mesmo, né, multiplicado por ele mesmo, vale o valor dentro da raiz. Então, qual o número? Vezes ele mesmo dá 16. Né? No caso, sabemos que é 4. 4 vezes 4, 16. Então, temos que a raiz de 16 é 4. 3 menos 4, menos 1. Né? E aí, o menos 1, né, x, se é menos 1, pertence a qual número? Conjunto. Bom, ele pertence ao conjunto natural? Não, a gente sabe. O conjunto natural é 0 e os números positivos. 0, 1, 2, 3, enfim. Ele pertence ao conjunto dos inteiros não naturais? Sim. Por quê? Porque o menos 1 está contido no conjunto dos inteiros, né? E ele não é natural. Se a gente lembrar no quadro, nós temos aqui, ó, o menos 1 como número inteiro e não natural, porque o natural não pode ter negativo. Ele fala ainda, racional não inteiro. Bom, de fato, menos 1 até está dentro do conjunto dos números racionais. Porém, não inteiro não é uma verdade, porque o menos 1 é um número inteiro. Bom, basicamente é por isso que nós, né, eliminamos as outras alternativas e chegamos já na resposta inteiros não naturais. Agora vamos para a questão número 8. Bom, pessoal, vamos agora para a questão número 8.
Uma indústria produz certo tipo de peças em caixas com 12 unidades cada. Sabendo que foram produzidas 1.728 peças, o número total de caixas completas obtidas foi. Bom, uma questão típica de divisão, certo? Ele fala que nós temos 1.728 peças produzidas, né? E vai ser dividida em caixas com 12 unidades. Então, apenas iremos dividir 1.728 por 12. Então, na hora da prova, você vai no cantinho rapidinho ali e faz 1.728 dividido por 12. Bom, em 17, olhando o 1 sozinho não dá para dividir por 12, então 17. Uma vez. 1 vezes 12, 12. 17 menos 12, 5. Né? Desce o 2. Aqui, 52. Dá para fazer vezes 4. Porque 4 vezes 12, 48. Aí aqui, porta. 12, 4, 0. Aí sobra o 8, 4 de novo. 4 vezes 12, 4 vezes 12, 48, resto 0. Bom, basicamente, na hora da prova é isso, né? Chegamos a 144 nas respostas. Na hora da prova, né, temos que fazer essa divisão. Não tem muito onde fugir nessa questão. E basicamente é isso. Bom, agora vamos para a questão número 9. Bom, pessoal, vamos agora para a questão número 9. Considere os números naturais compreendidos entre 20 e 40. A quantidade de números primos nesse intervalo é... Bom, ele fala para a gente analisar o intervalo entre 20 e 40 e descobrir quantos números primos tem nesse intervalo. Bom, agora de fato nós temos que contar. Porém, nós sabemos que nós podemos eliminar inicialmente os números pares. Por quê? Porque o único número primo par é o 2. Né? Além disso, qualquer número terminado em 5, a gente também tem que tirar, porque vai ser divisível por 5. Desse modo, vamos escrever os números que sobraram então. 21, 23, 25 não, então 27, 29, 31, 33, 35 não, 37 e 39. O que podemos ver agora? Vamos ver quais são divisíveis por 3, né? Nós sabemos que se nós somarmos os algarismos do número e se der um número que é divisível por 3, o número vai ser então divisível por 3. Então, 2 mais 1 é 3. Então, 21 não é, porque 3 é divisível por 3. 2 mais 3, 5. 5 não é divisível por 3. Então, pode continuar ainda. 2 mais 7, 9. Opa, 9 é divisível por 3. Vamos tirar o 27. 2 mais 9, 11. Opa, 11 não é divisível por 3. Pode deixar. 31 é 3 mais 1, 4. Opa, 4 não é divisível por 3. Dá para deixar. 33 de fato é divisível por 3. A gente sabe, 3 vezes 11 é 33. Ou 3 mais 3 é 6. 6 é divisível por 9. Por 3, desculpa. Então, não é número primo. E o 39, 3 mais 9, 12. Opa, 12 é divisível por 3. Então a gente tira. Então ficamos com 23, 29, 31 e 37. Bom, agora o que nós podemos fazer? Podemos utilizar aquela regra inicial lá de dividir o número por números primos até que o dividendo seja maior ou igual ao resto, né? Começando com 23, então. 23, nós já dividimos por... A gente já sabe que não é dividido por 3 nem por 5. Então, o próximo é 7. 7. 3 vezes 7, 21. Opa, sobra 2, mas aqui a gente já tem que o quociente já é menor, né? No caso, o dividendo já é maior que o quociente. Então, a gente sabe que 23 é sim o número primo. A gente faz isso para os outros, 29. Dividido por 3 e por 5 a gente sabe, e por 2 a gente sabe que não é, então o próximo é 7. Opa, 7, 3. 3 é 7, 21. Na verdade aqui é 4, né? 4 vezes 7, 28. Sobra 1, mas não interessa, porque a gente já tem aqui o divisor já é maior que o quociente. Então, naquela regra nossa de números primos, 29 já é primo. 31, 7. A gente faz aqui 6. Não, desculpa. 4 de novo. E aqui é 37. Coloquei errado, aqui é 37. 31 sobre 7 é 4. 4 vezes 7, 28. 21 é 31 menos 28, 3. Que já é maior, então a gente já sabe que 31 é primo. E 37 dividido por 7. 5. 5 vezes 7, 35. Sobra 2. Que o divisor já está maior que o quociente. Então,
nós sabemos que 37 é número primo. Então, nós temos esses 4 números primos, né? A resposta B. Bom, basicamente isso, é lembrar da regra que apenas 2 é um número primo par, lembrar da regra de se é divisível por 3, se é divisível por 5, e a regra do divisor e do quociente, né? Vamos lembrar rapidamente que quando temos um número, queremos saber se ele é primo, nós começamos a dividir pelos números primos, né? Então começa 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim vai. E vamos fazendo essa divisão. Quando esse quociente aqui, né? O quociente for menor ou igual ao divisor, né? Ou o divisor maior ou igual ao quociente, a partir desse ponto temos que o número é primo, né? Esse ponto aconteceu em todos rapidamente porque são números pequenos, né? Essa regra é mais utilizada para analisar os números maiores, né? Geralmente mais de 3 algarismos, mas também se encaixa. É isso, então vamos para a próxima questão agora. Vamos agora à resolução da questão 10, pessoal. Três corredores dão voltas em uma pista circular. O primeiro completa uma volta a cada 12 minutos, o segundo a cada 18 e o terceiro a cada 24. Partindo juntos, o tempo mínimo necessário para que os três voltem a se encontrar no ponto de partida é. Bom, essa é uma questão clássica, né, pessoal, que pergunta números de ciclos, no caso, números de voltas entre três corredores diferentes. O que nós temos que fazer? De fato, essa questão é uma questão clássica de MMC, né? Então, anotamos aqui os números e fazemos o algoritmo do MMC. Então, 12, 18, 24. Começamos a fatorar por números primos. Primeiro 2, 12 vezes sobre 2, aqui sobra 6, 9. 12 por 2 de novo, 3, 9. 6 por 2 de novo, 3, 9. 3 por 3, 1, 3. 1 por 3, 1. Né? Temos aqui, então, juntando esse daqui com esse daqui, nós podemos escrever que o MMC é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. 2 ao cubo, 8, vezes 3 ao quadrado, 9. 8 vezes 9, 72. Com isso, então a resposta D, 72. Bom, pessoal, é muito importante a gente entender esse tipo de questão logo de cara, né, e ver que o que ele quer é o MMC. No caso, eles dão as voltas em uma pista circular e uma hora eles vão se reencontrar. Agora, onde que eles vão se reencontrar primeiro é o MMC, o mínimo múltiplo comum. É isso, vamos para a questão número 11, que é bem parecida com essa número 10, né? Já vamos direto para ela aqui. Ó, vai falar o quê? Uma escola organizará 3 atividades esportivas que ocorrem, respectivamente, a cada 6, 8 e 10 dias. Se todas aconteceram juntas hoje, após quantos dias ocorrerão novamente no mesmo dia? Bom, pessoal, tipo, questão de MMC. Mais uma vez nessa ideia de ciclo, né? A ideia de algo que vai acontecer novamente, né, depois de um tempo. Então, buscando 6, 8, 10, com algoritmo, 2, 3, 4, 5, né? E lembramos, a gente pode, independente da ordem, a gente pode colocar aqui o 3 para ficar 1, 4, 5, aí coloca assim, 1, 4, 1, aí bota 2, fica 2 e aqui já foi 1 e 2 uma vez fica 1. Pronto. Temos aqui então que 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 vai ser o nosso MMC, né? Esse é o número fatorado e o MMC é 8 vezes 3, 24 vezes 5, 120. Então, letra B é a nossa alternativa. E com isso finalizamos as questões para casa, pessoal. É isso.